Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 28 de fevereiro, quarta-feira da segunda semana da Quaresma. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte. Durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximaram-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: que queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem, um no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhe disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos amados, hoje levantamos mais uma vez e acolhemos a palavra do Senhor. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder mais essa graça, permitir mais um dia na nossa vida, nos presentear com mais essa manhã. Agradecemos ao Senhor pela sua palavra em nossos corações. E hoje Ele nos fala de maneira muito especial, como todos os dias Ele fala. Jesus fala com seus discípulos e, falando com seus discípulos, Ele fala a cada um de nós também. Jesus antecipa sua paixão e é surpreendido pelo pedido de privilégios feito por 2 de seus discípulos, coisa que ele jamais ensinou e jamais pregou, coisa que ele jamais mostrou e fez para outras pessoas: conceder privilégios, porque Jesus era justo, era verdadeiro, não beneficiava ninguém e ao mesmo tempo apoiava todos os que o procuravam. Mas ele tinha algo que recomenda a cada um de nós: ser justo e não conceder privilégios a ninguém.
porque quando nós concebemos privilégios a um ou a outro, nós estamos sendo injustos com alguém. Aproveitando a ocasião, ele destaca que a verdadeira importância para o discípulo está em seguir o exemplo do Mestre. Quais são esses exemplos? Servir em vez de ser servido, fazer para os outros em vez de receber para si próprio. No seguimento com Jesus, a grandeza resiste em dedicar-se ao serviço do próximo, reservando o primeiro lugar para aqueles que se colocam como servo de todos. O discípulo é chamado a ser simples e humilde, seguindo o exemplo de Jesus. Esse é o que ele nos pede, que sigamos o seu exemplo. Quando nós formos simples, é porque Jesus foi simples conosco. Quando nós formos humildes, é porque Jesus foi humilde a cada um de nós. Em vez de buscar vantagens, ele deve servir mais do que ser amado e perdoar mais do que ser perdoado. Então temos que fazer mais para os outros do que receber. Temos que doar mais do que pedir. Seguir o exemplo do Mestre é o que nos garantirá acesso ao céu, à vida eterna. O exemplo ele nos deu, o exemplo ele nos mostra. Cabe a cada um de nós seguir o que ele nos ensinou e ensina todos os dias, através das Sagradas Escrituras, através dos tempos, ele sempre nos ensina. Peçamos ao Senhor a graça de priorizar as coisas celestiais sobre as terrenas, dedicando-nos ao amor e ao serviço ao próximo. E o mais importante, esse serviço ao próximo sem esperar recompensa ou honrarias, como aqueles próprios 2 discípulos queria, não através deles, mas através de sua mãe. Que o Senhor nos conceda a graça de entender aquilo tudo que o Senhor quer de cada um de nós. Nos conceda a graça de entender e praticar, pois é isso que Ele quer de cada um de nós. Acima de tudo, que nós sejamos honestos e que nós amemos uns aos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.